Esta história de Jesus ter que julgar uma mulher que veio para ele trazida pelas autoridades e fariseus, por ter sido tomada em adultério, foi uma cilada para ele. Essa foi a ideia, de fazer com que Jesus se incriminasse e se tornasse inimigo do Estado. Como que eles queriam fazer isso? Ao trazer elas, eles dizem que a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. Jesus concordaria ou não. Já se ele dissesse sim, dá para apedrejar, ele estaria contrariando sua própria ideia de perdão. Se ele disse que não, então ele estaria em contradição com a própria lei de Moisés. Portanto, a ideia que nós encontramos nesse texto claramente refere ao fato de que Jesus tinha uma saída. E a saída foi para que todos aqueles que não tivessem nada contra si próprio, que eles também fossem se incriminando. Daí Jesus se curvou, começou a escrever no chão, na poeira, e aparentemente, quando começaram a sair um atrás do outro, ele com certeza tinha falado de pecados que ninguém sabia. Ele conhecia o coração do homem, conhecia o passado de cada um deles. E quando ele fez essa pergunta, quem entre vocês não tem pecado pode levantar e jogar a primeira pedra. É óbvio que todos, sentindo o problema da própria consciência, saíram, começando com os mais velhos, até todo mundo ir embora. Depois Jesus vira para a mulher e pergunta, não há ninguém que lhe acusa? Ela diz, ninguém, Senhor. Jesus diz, então eu também não lhe condeno, vá embora e não peque mais. O que é que nós devemos pensar em relação a esta história? A história talvez não fez parte do original de João. É uma história que aparece em outros manuscritos, em outras partes. Mas é tão característica de Jesus, a história, que com certeza deve ser verídica, deve ter sido passado de uma pessoa para outra e foi incluída então nos manuscritos de João. Quão importante é essa história, saber que Jesus, mesmo de um pecado tão grave, um pecado que seria motivo para apedrejar, ainda tem possibilidade de ser perdoado. E por isso que Deus dá para nós esse caminho aberto que Ele mesmo produziu ao levar seu próprio sangue para o Pai e oferecer um sacrifício pelos nossos pecados ali na cruz. Portanto, eu espero encontrar essa mulher no céu algum dia e realmente dar graças a Deus que pecados tão graves como adultério também têm possibilidade de perdão. Quando chegamos ao capítulo 8 de João, é importante observar aqui o que temos em termos de tempo e de espaço. É necessário entender aquilo que já começa no capítulo 7, que Jesus fez a transição vindo da Galileia para a Judéia, da parte norte para a parte sul da terra de Israel, e ali, nesse momento, no calendário hebraico, lembre-se, nós estamos em Sukkot, a festa das cabanas, que é uma das festas mais importantes ordenadas por Deus para os israelitas, para os judeus, para que eles estivessem ali no templo. Então você pode imaginar todo aquele tumulto, aquele monte de gente, Jesus nesse cenário, dando continuidade ao que a gente viu no capítulo de número 7.
Diante desse contexto, o que vai acontecer? João vai enfatizar essa relação de polêmica. Aqui nós vamos ter Jesus numa relação de conflito com os líderes religiosos, tantas vezes chamados de judeus em João, e se refere, na verdade, principalmente à liderança daqueles que estão na Judéia e que entram em conflito. Nós vamos ver a diferença do entendimento do que diz a lei de Deus, a palavra de Deus, na perspectiva de Jesus, e esses religiosos que se tornaram excessivamente legalistas. E aqui essa relação de ruptura, de distanciamento, vai chegar no momento de ápice, extremamente acentuada, quando nós vemos Jesus conversando com eles a respeito de um problema bastante prático. Não só existe uma discussão sobre a lei, mas principalmente aquilo que tem a ver com a religiosidade que não é autêntica, quando essa religiosidade é excessivamente contraditória, e o que vem no capítulo 8 vai mostrar isso de maneira muito incisiva, muito direta e numa postura realmente de polêmica da parte de Jesus. É importante ressaltar aí que esse capítulo 8 é um capítulo que está incluído nessa primeira parte, na verdade, do finalzinho do 7:53 até 8:11, de uma maneira com intencionalidade teológica. Se olharmos a sequência de João, vamos perceber que esse trecho não faz parte da sequência natural. Foi incluído aí exatamente com o objetivo de focalizar a intenção teológica que faz parte do conjunto da obra de João. Portanto, a relevância, a importância e o valor desse texto é fundamental para entendermos João capítulo 8. Olhando aqui o capítulo 8 de João, nós vemos no versículo 20 que após esse episódio da mulher pega em adultério, Jesus continua ensinando no templo próximo à caixa de ofertas, e aqui ele profere uma famosíssima frase do Evangelho de João, que é: eu sou a luz do mundo. Professor Sayão, o que quer dizer eu sou a luz do mundo? Por que isso é tão importante aqui em João? Olha, André e Suzy, quando a gente pensa aqui no capítulo 8, duas coisas são significativas. A primeira é que o Evangelho de João está muito relacionado com elementos diretamente ligados ao Antigo Testamento. Então, por exemplo, nós temos uma série de festas acontecendo. E aquilo que acontece, inclusive com a vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, cai em festas específicas. Então a gente vê, por exemplo, que no capítulo 7 a gente está vendo a festa dos tabernáculos, no capítulo 10 Jesus está na festa do Hanukkah, que é a dedicação, e entre setembro e dezembro. E quando a gente pensa no templo, né, e retorna no passado para a ideia da época do tabernáculo, nós temos a figura central nos utensílios do templo, que é a menorá. E a menorá ilumina a parte interna, a parte do lugar santo dentro do tabernáculo e do templo. Então, nesse ambiente festivo, onde todo mundo vai lá, imagina, né, o menino judeu com o pai dele, com a família, fala: então, será, quem já viu a menorá? Como é que é? Diz que é bonita, é de ouro, tal, toda aquela história. E gente de todas as partes. Toda parte, um negócio impressionante. E aí Jesus, nesse ambiente, ele diz: eu sou a verdadeira menorá. Eu sou a luz do mundo. E aí entra na teologia de João nessa situação de separação, nesse dualismo joanino, que ou você está no caminho equivocado, que é o caminho de trevas, ou no caminho que é o caminho de Deus, que é o caminho da luz. Puxa vida, isso aparece em todo João inteiro, né? Muito forte essa distinção luz e trevas. Certo. E agora, uma coisa muito interessante é em relação ao que Jesus fala sobre testemunho. Ele fala que ele tem que dar o próprio testemunho. Será que não é que nem hoje em dia a gente precisa de um advogado? Não é o caso? Então, existe um certo paralelo aqui, Suzy, porque o que acontece? Você está num contexto judaico e alguém chega lá, né, dizendo que
ele é profeta, que ele está trazendo a verdade. Então Jesus, nesse ambiente onde todo mundo conhece a lei, a gente não percebe a princípio, mas ele está evocando o que temos em Deuteronômio 17, verso 6, que fala que qualquer situação tem que ser verificado e confirmado por duas testemunhas. Mas espera aí, ele está falando do próprio testemunho, mas cadê a outra testemunha? Pois é, onde é que está o segredo? O que Jesus vai dizer o tempo todo? Que quem confirma com testemunho é o próprio Pai. E isso está confirmado por causa das obras que Jesus faz. Então não só ele dá o testemunho afirmando, e a sua pessoa por si só já é um testemunho com a confirmação daquilo que vem do Pai. A gente vê no batismo, a gente vê nas manifestações poderosas. Os sinais, né? Que exatamente os sinais aparecem aqui. Então dá para a gente entender qual é o foco do que Jesus está dizendo. Mas tem uma outra coisa interessante. Jesus fala aqui no versículo 15 que vocês julgam por padrões humanos, mas eu não. Que padrões humanos são esses? Então, o que acontece? Jesus começa a mexer com esse sistema religioso problemático. E a tradução está muito boa, padrões humanos, mas literalmente o texto vai dizer conforme a sarx, A carne. a carne, né? E a carne aqui representa essa ideia de agir numa situação de independência e distância daquilo que Deus define. Ou seja, em oposição a Deus também. Em oposição a Deus, dentro desse dualismo joanino. Então você tem espírito e carne, né? Não nesse Então sentido... a carne não é a picanha. Não é a picanha, não é de jeito nenhum, né? A picanha a gente julga pelos padrões mais maravilhosos do Senhor, né? Padrões mais celestiais. Isso. Aí o que a gente vê é que ele está dizendo, ó, a maneira como vocês estão me julgando, avaliando o que eu estou fazendo, não está em sintonia com o que Deus diz, porque isso é pura carne, puro padrão humano, em oposição ao que Deus define na sua própria palavra e de acordo com a verdade. Muito legal. Eu estava lendo aqui o capítulo 8 e eu fiquei com uma dúvida. No versículo 20 diz que Jesus ensinava, mas ninguém o prendeu porque não tinha chegado a hora dele. O que é esse negócio de chegar a hora? Que não entendi muito bem. O relógio estava atrasado. Pois de é, repente. né? Então, Que relógio que é esse, né? Talvez quebrou no caminho, né? Então, é interessante isso, porque quando você lê a história de Jesus, e João tem um clima forte nesse sentido, porque Jesus vai enfrentar a oposição dupla, né? Tanto da autoridade romana, como também dos religiosos da região ali de Jerusalém, Judéia, que estão contra ele. Então dá a impressão que as coisas estão saindo do controle, né? Se Jesus é o Messias, os discípulos esperam alguma coisa dele. E então, para mostrar que tudo está debaixo dessa direção divina, dessa vontade divina, duas coisas são demonstradas, que Jesus não faz nada fora da hora. E ele não fez isso porque não era chegada ainda a sua hora. E ele agiu dessa maneira por causa que não era ainda a sua hora. E o que acontece aqui também não acontece, que apesar das autoridades e dos próprios romanos acharem que eles têm o poder, tudo vai acontecer na hora em que o Pai permitir. Deus está no controle. Deus no controle total. Professor Sayão, mas fica ainda uma última pergunta, porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Nós já falamos sobre a luz do mundo, mas esse eu sou, e mais para frente no texto a gente vai ver que é uma expressão um pouco mais forte. E aparece várias vezes. Vale, né? Principalmente no capítulo 8. Sim. Quer dizer alguma coisa? Com toda certeza. A coisa aqui é forte, né? Ego eimi é a frase grega que faz referência a uma realidade que tem a ver com o próprio Deus. A frase é tão importante que ela aparece 7 vezes em João, né? Eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Então é intencional na construção da teologia de João, e Jesus está fazendo esse paralelo de aproximação com o Pai, porque ele é o Erie, Asher Erie, ele é aquele que diz eu sou o que sou, e essa maneira de dizer eu sou é uma pista de caminho que vai sintonizar essa identificação de Jesus com o Pai, que é aquele que é o grande eu sou. O que podemos observar
na sequência aqui do capítulo 8, Jesus prossegue na sua controvérsia contra os líderes religiosos. Aqui enfatizando que são chamados de judeus, mas novamente se refere a essa liderança daqueles que têm o poder religioso na Judéia. E nós podemos observar a maneira como Jesus coloca claramente que é necessário tomar uma posição a respeito dele. Uma das características interessantes no Evangelho de João é que em João não há um espaço para um ambiente no meio do caminho, não há um cinza, ou é preto ou é branco. É decisivo, é necessário tomar-se uma posição diante da realidade de quem Jesus é. E Jesus então começa a estabelecer esse contraste. Ele vai ser direto na postura contra os líderes religiosos, dizendo que eles estão nos seus pecados. Isso é muito forte para a gente, muito religiosa. A frase é inclusive, vocês morrerão nos seus pecados. E Jesus vai estabelecer uma dimensão muito clara que aparece aqui e que já esteve presente lá no capítulo 3, que ele fala da parte daquilo que vem de cima, daquilo que vem do alto, em oposição àquilo que está embaixo, àquilo que está na terra. O que temos aqui? Essa postura, bastante clara em João, tem a ver com um tipo de dualismo. Mas que dualismo é esse? Com certeza, Jesus não está em sintonia com uma visão grega ou platônica da realidade. Ele está dizendo que aquilo que vem de cima é aquilo que vem da parte de Deus. Aquilo que está relacionado com o Pai, mostrando que esses líderes religiosos estão na dimensão meramente humana. Não é um dualismo, podemos dizer, de perfil meramente metafísico, mas se trata da origem daquilo que está presente, se vem de Deus ou vem simplesmente do homem. Diante dessa postura, Jesus vai deixar clara a sua conexão com o Pai. É muito interessante essa referência constante que mostra não só a origem daquilo que Jesus apresenta, mas que a sua relação vem diretamente da parte de Deus, que é claramente mencionado como Pai, mostrando essa sintonia completa entre Jesus e o próprio Deus, Deus Pai, assim enfatizado. Já esses religiosos estão completamente desconectados. Por isso, a proposta de Jesus é muito nítida. Eles precisam depositar sua confiança, sua fé na pessoa de Jesus. Por isso, é tão importante em João esse verbo crer, que tem a ver com colocar a confiança completa em Jesus, que aparece como enviado da parte do Pai. E essa realidade vai ser ainda mais acentuada. O que é que vamos ver? Jesus vai dizer que ele será levantado, e quando ele for levantado, ele se apresenta diante de todos como uma identificação com eu sou, mostrando para a gente que não só ele se identifica com essa palavra que se refere ao próprio Deus, ele não é só enviado do Pai, a divindade de Jesus aparece aqui e é enfatizada, e quando ele for levantado, uma referência à sua futura ressurreição, isso se comprovará de maneira definitiva. João 8 é contundente. André estava olhando o texto de João 8 e me chamou muito a atenção o que o texto diz, falando sobre liberdade, e depois a gente vê uma ênfase muito clara na verdade. Como é que você vê e entende isso? Que liberdade e que verdade é essa de que Jesus está falando aqui contra os líderes religiosos? Pois é, o senhor está falando a respeito do famoso versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A verdade aqui em João é com certeza uma confiança plena ou algo em que se pode confiar. A verdade, que é o próprio Senhor Jesus, é a revelação do Pai. Ele traz o testemunho do Pai. E nesse testemunho, nas palavras de Jesus, por isso que também há ênfase muito grande aí, professor Sayão, na
palavra, aquele que crê na palavra. E eles devem crer na palavra porque a palavra de Jesus é verdade. Nela deve ser colocada a confiança, nela deve ser colocada também a esperança. E quando se coloca a confiança e a esperança nesta realidade, naquilo que está em oposição ao que é falso, você tem a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do pecado, liberdade de uma vida que está fora dos padrões de Deus. E Jesus vai ser muito enfático, a gente vai ver logo na sequência do texto, dizendo que ele é a verdade e aqueles que não estão olhando para ele, que não estão colocando a confiança nele, no lugar onde realmente deve ser depositada a confiança, deve ser colocada todas as esperanças, essas pessoas pertencem à mentira. E aí vem aquela famosa frase do pai da mentira, professor Sayão. Como é que a gente entende isso? Quem que é o pai da mentira? Que oposição da mentira contra a verdade é essa que Jesus vai falar aqui? Olha, André, falando bem a verdade aqui, eu sei que eu tenho idade para ser seu pai, esse assunto de pai é coisa muito séria aqui. Porque, às vezes, nem todo mundo sabe, percebe isso, né? Que pai é uma palavra importante para Deus já no Antigo Testamento. A gente vai ver, por exemplo, Isaías e Jeremias dizendo isso. E Jesus está argumentando o seguinte, olha, vocês estão dizendo que Abraão é o pai de vocês, mas vocês não estão em sintonia com Abraão de jeito nenhum. E eu estou aqui falando em nome do Pai, mostrando essa relação de proximidade, esse aspecto relacional profundo. E porque a religião desses líderes é falsa, eles têm que ter alguma outra referência. E a conversa bíblica ela é séria. Nesse ponto, Jesus chega com tudo dizendo ou é ou não é. Ou é verdade ou é mentira. Então, todo aquele sistema legalista, religioso, opressor, problemático, levado por um espírito de hipocrisia e de juízo sobre os outros e de maldade, Jesus vai ser taxativo e vai dizer, olha, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma, ó liderança religiosa que está oprimindo os outros. Vocês têm como pai de vocês o diabo. Que palavra forte. Pesado demais. João 8,44, é fortíssima. E acho que também está ali a grande mostra de que eles estão num caminho errado, apesar de serem religiosos, é que eles estão rejeitando Jesus, que é a revelação do Pai. Então, eles rejeitam Jesus como revelação do Pai, como você disse, a verdade. Agora, essa rejeição está em sintonia com o tipo de vida que eles têm, está em sintonia com a rejeição da maneira de ser do próprio Abraão, e está com a rejeição clara contra Deus, que é o nosso Pai. O confronto que Jesus tem com os líderes religiosos no final do capítulo 8 de João chama atenção porque chega no ponto final, chega no ápice dessa espécie de debate que aparece aí. E nós vamos ver a palavra pesada da reação dos religiosos que dizem para Jesus, você está endemoniado, o que você está dizendo tem origem no mal. Essa rejeição completa das palavras de Jesus e associando como uma espécie de retaliação quando Jesus diz que eles têm relação com o diabo, que dizendo, endemoniado é você. O confronto é completo. E nessa hora, então, Jesus vai partir para a palavra definitiva, porque a base da pretensa autoridade desses religiosos é a figura de Abraão. Nesse momento, então, Jesus diz, olha, na verdade, tudo que eu faço está relacionado com o meu Pai, está relacionado com aquilo que Ele determinou para mim, vocês é que não estão aceitando isso. E isso está relacionado com o fato de que eu sim tenho sintonia com o Pai, com a revelação do Pai e principalmente com a figura tão significativa e importante de Abraão. Jesus nega que eles tenham filiação ligada a Abraão e vai afirmar que Abraão viu o seu dia. E nesse momento o texto vai numa direção surpreendente porque Jesus vai dizer algo absolutamente impensável. A sua frase ecoa através da história a partir do final de João 8, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou.
frase que diz respeito à divindade, que é prerrogativa do Deus único, do Deus que se revela a Israel, João mostra claramente a divindade de Jesus.